Boa tarde, irmãos. É um prazer estar aqui, ter esse tempo de mesa com homens tão... Quero honrar a vida de vocês, de verdade. O Ramon, pastor que me liderou nos jovens. Para quem não sabe, a minha primeira oportunidade na igreja, no culto dos jovens, foi esse cara aqui que me deu. Eu lembro até hoje, estava de bermuda. Misericórdia. Eu fiquei com medo da Lilian me expulsar da igreja por cantar de bermuda. Mas eu lembro que, cara, o Ramon eu sempre falo para ele que ele acredita mais no meu potencial do que eu mesmo. Então, ele para mim é uma referência em liderança mesmo. Pastor Marcos Madaleno, lá da igreja da cidade, líder do Eleve, um homem... Eu já vi você em 50 podcasts já. Eu abro meu YouTube, dá o rosto aqui do Madaleno lá, um homem que fala muito sobre criatividade, tem uma palavra para e sobre adolescentes, jovens, adultos, para todas as faixas etárias. É um prazer, Marcos. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. E hoje o tema é liderança. Deixa eu perguntar aqui, quem lidera alguma coisa na sua vida hoje? Levanta sua mão aí no seu lugar. Legal. Eu quis perguntar isso, começar perguntando isso, porque quando a gente fala sobre liderança, às vezes, as pessoas pensam em algo muito específico. Pensam num pastor, pensam no chefe, e pensam geralmente naquelas pessoas que estão à frente de multidões. Mas a verdade é que a liderança é muito mais ampla do que isso, né? Jesus deu um mandamento para nós, irmos e fazermos discípulos, amém? Quem recebeu esse mandamento de Jesus aqui? Todos nós. Isso pressupõe já uma liderança nata, né? Uma liderança que não dá para você fugir. Som. Alô? Acho que eu falei besteira, me cortaram aqui. Não dá para você fugir, dela. Então eu queria começar perguntando por que a liderança é importante. Não sei se alguém quer responder primeiro. Pastor Marcos, pode começar. Que isso. Boa tarde, pastor Lindolfo, pastor Ramon. Que alegria estar aqui na IA Conference. Sensacional. Um aplauso para essa galera que está fazendo essa conferência incrível. Os líderes dessa casa, voluntários. É sexta-tarde mesmo. E a galera está aqui, muito bom. Isso é liderança, né? Mobilizar para um dia inusitado e fazer algo que ainda não foi feito, para desenvolver também algo que ainda Deus quer gerar no ambiente. Muito bom. Por que a liderança é importante? Primeiro, porque é um mandamento de Jesus. Você falou muito bem do grande mandamento, não é uma sugestão, não é uma ideia, não é uma sensação, um sentimento, é um mandamento. Jesus também disse que a luz não é colocada embaixo da mesa. Ele fala que não se pode esconder uma cidade em cima de um monte. E depois ele dá uma ordem, Mateus 5, 14 a 16. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. Então, é um mandamento de Jesus. Jesus nos chamou para liderar. E para a gente pensar na importância, é só a gente pensar no perigo de não liderar. Então, nós vivemos num tempo dos influencers, onde a juventude ela tem uma crise de referências. E se você não liderar, se aquele que recebeu a luz, aquele que se tornou essa lâmpada acesa agora, por causa da salvação, por causa do chamado em Jesus, e agora, se ele não liderar, quem vai liderar? Os nossos filhos, essa geração, quem está buscando por respostas hoje, vai ser liderada por influencers, pelo TikTok, pelo Instagram, pelos podcasts que se tem hoje, apenas pelos coaches. Não que assim não tenha um papel lá, mas aonde vai estar a liderança daqueles que foram chamados por Jesus, que tem uma mensagem para compartilhar? E acho que é Platão que dizia, né, que os tolos falam porque tem a necessidade de falar, mas outros, os sábios, eles falam porque tem algo para compartilhar. E quem caminha com Jesus tem uma mensagem para compartilhar. E também, Lindolfo, eu acredito assim, que se nós saímos desse lugar, que é um lugar onde Deus nos chamou, e assim, é claro que não é todo mundo que foi chamado para o mesmo papel de liderança. Tá? Não é todo mundo que foi chamado para estar com o microfone na mão todos os sábados, todos os domingos, todas as semanas, e ter um canal, e ter um podcast, e ter uma posição de liderança principal em qualquer ministério da igreja. Existem várias posições de lideranças, mas se eu não estou influenciando, brilhando a luz de Deus diante dos homens, compartilhando a mensagem do Evangelho, fazendo a diferença onde eu estou, será que eu realmente fui alcançado por Jesus? Será que a luz de Cristo de fato está brilhando dentro de mim primeiro?
Porque a gente é assim, né? Se você come um doce num lugar bom, você já quer falar para todo mundo. Você assiste um filme legal, você não consegue parar de falar no seu trabalho. Você lê um livro bom, você tem que compartilhar. Você acessa uma rede social que faz diferença para você, você fala, não, você tem que seguir esse cara. E quem que é esse que ganhou o nosso coração que a gente não consegue parar de falar? Se a gente não está tão envolvido com ele, talvez de fato a gente ainda não tenha sido alcançado completamente por essa mensagem, por esse Cristo que a gente segue. Não, muito bom. Uma vez eu lembro que eu estava aqui na igreja e eu conduzo adoração também, e apareceu um cara no final do louvor e falou assim, pastor, queria saber como é que eu faço para estar aí, liderando. Eu falei, aí onde? Ele no palco. Eu falei, uai, por que aqui no palco? Ele falou, não, porque eu tenho um chamado para liderar, eu sou um levita, um adorador por excelência, ele falou para mim. Então, eu falei, cara, você pode liderar onde você estiver, né? Esse tipo de postura e de fala, às vezes gera a ideia de que é errado querer liderar, né? Mas acho que eu concordo muito com você falou, Marcos, que não é errado querer liderar, mas é liderar pelo motivo certo, pela vocação certa, da maneira correta, né? Não sei se o Ramon quer comentar alguma coisa. Não, perfeito. Eu acho que toda a colocação do pastor aqui é muito pertinente. Eu acho que existe uma falta de compreensão mesmo das pessoas quanto à liderança, né? Porque as pessoas acham que líder mesmo é só o Carlito Paes, é o Lamartine Pozzella, são esses caras que estão no topo, né? Só que embaixo deles existem líderes também, né? Nós temos aqui o líder dos jovens, o líder dos jovens. Então, assim, você precisa entender que você foi chamado para liderar, né? Talvez não numa esfera tão alta, talvez não num nível de uma presidência da república, mas dentro da sua casa, começa dentro da sua casa, começa exercendo a liderança, a autoridade que Deus te deu sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sabe, tratando com amor, liderando segundo a imagem de Cristo e como Cristo liderou também. Isso eu acho que traz de volta a compreensão, né? E isso que o Marcos falou a respeito da gente ter a revelação daquilo que Cristo espera que nós fazemos, né, com a liderança que Ele nos deu, eu acho que pode mudar, pode ser um divisor de águas na sua vida, porque talvez você hoje tenha vindo aqui pensando, cara, eu sou um Zé Ninguém, eu não sei o que fazer, eu não lidero ninguém, a minha vida para sempre vai ser isso aqui. Não, eu acho que você tem a capacidade dada por Cristo de mudar o ambiente onde você estiver. Talvez você não seja chefe, mas você pode influenciar o seu chefe. Um líder, ele influencia. Um líder, ele não vai ser influenciado por qualquer coisa, mas um líder, ele tem a capacidade de influenciar até mesmo aqueles que estão acima dele, né? Eu tenho certeza absoluta que o pastor Carlito Paes escuta muito, né? Te pergunta muitas coisas, né? Porque um bom líder faz isso. Um bom líder escuta, um bom líder guia, um bom líder traz direcionamento, mostra visão, e eu creio que é isso. E aí até uma dúvida que acho que acaba ficando também. É necessário, na opinião de vocês, haver um cargo, um título, um crachá de líder para liderar, ou acho que é algo mais orgânico, assim? Porque a gente às vezes espera ter esse rótulo de líder para poder liderar, mas queria saber de vocês como fazer para liderar mesmo quando você não tem um título, né? A liderança primeiro começa liderando a gente mesmo, né? Então, por exemplo, a Bíblia fala, mais vale dominar a si mesmo do que conquistar uma cidade. Então, se você está fora de controle, você já vai fazer uma bagunça onde você está. E vai deixar de se tornar uma boa referência, você vai ser um desserviço. E uma vez que você ouve a Deus, você lidera a si mesmo, você já vai fazer a diferença onde você está. Gente, hoje, se você lê a Bíblia, se você se aprofunda na Bíblia, você ouve a voz de Deus, e você é alguém que domina a si mesmo, nos seus impulsos. Nós temos uma sociedade viciada em satisfação imediata. Está naquele livro lá da Nação Dopamina, da doutora Anna Lemp, que ela fala que o prazer imediato nos tira o significado pleno e a alegria duradoura. E a sociedade é uma sociedade de compensações. Então eu crio compensações para as minhas crises, para as minhas dores, para as minhas lacunas. E se você é alguém satisfeito em Jesus, profundo na palavra, que domina a si mesmo, você já é uma referência. Você não precisa de título, você não precisa de cargo, você não precisa ser presidente de nada, você não precisa ter um monte de coisa, nem roupa cara, nem carro caro, nem bens para as pessoas olharem para você e terem uma admiração. Você já vai ter uma liderança. E eu estava pensando aqui também,
mais duas coisas aí. Por exemplo, no Velho Testamento, você sempre vê que quem liderava era quem ouvia a Deus. Quando que Samuel se tornou um juiz sobre a nação? Quando ele ouviu a Deus. Quando que Moisés se tornou um líder libertador de uma nação? Ele teve a melhor escola no Egito, isso não fez dele um grande líder diante de Deus e do povo de Deus. Depois ele ficou 40 anos no deserto, esquecido e poderia estar fora do tempo. Mas uma vez que ele ouve a Deus, ele se torna um grande líder para uma grande missão. E ele faz, então ele cumpre o propósito de Deus. E o que diferencia não era o título que ele tinha, mas quando ele ouve a Deus. Aí quando você vai para o Novo Testamento, 1 Pedro 2,9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E aí Pedro nos mostra a característica de ser um cristão, chamado das trevas para quê? Para ter uma vida confortável, uma vida de sucesso? Não, para anunciar a grandeza daquele que nos chamou. Então nós temos esse chamado, não é uma questão de posição. E aí você tem hoje então, quando Pedro fala, todos podem ouvir a Deus. Por isso ele fala que nós somos uma nação de reis e sacerdotes. As duas posições de liderança principais do Velho Testamento. Então rei, sacerdote, profeta, né? Mas nós somos então agora uma nação de reis e sacerdotes. Fomos chamados para anunciar a grandeza de quem nos chamou, nos tirou das trevas para a luz. E ele vai também fazer aquele contraponto do povo que não quis subir do monte, para não liderar, de não ter o peso de ouvir a Deus e ser responsável por esse chamado diante de Deus, e de estar em santidade diante de Deus e transmitir a mensagem de Deus para o povo. Então ele fala, nós fomos chamados, somos essa nação santa para essa posição de liderança, não importa aonde você estiver. Você falou algo, Marcos, que eu acho que é muito importante. Eu aprendo muito com esse cara aqui. Você não sabe, esse cara é faixa preta em jiu-jitsu. Toda vez que a gente vai viajar para alguma agenda, e agora eu tenho um filho, né? Eu falo, legal, vou dormir, vou descansar. 8 horas da manhã o Ramon, e aí, bora malhar? E uma vez a gente foi treinar, e o cara vai viajando, faça chuva, faça sol. É em Israel, com fuso horário, ele vai. E uma vez ele falou, cara, eu odeio malhar. Eu falei, uai. Então eu queria que você falasse um pouco, Ramon, sobre como também o cuidado do corpo te ajuda a dominar a si mesmo, como o Marcos falou também, e liderar a si mesmo. Cara, eu falo mesmo, pastor, que eu odeio malhar. Eu malho para poder comer, sabe? E é a verdade, porque quem me conhece sabe que eu adoro hambúrguer. E eu fico amarradão quando tem os food trucks aqui, que eu como muito, sabe? Só que aí no dia seguinte eu tenho que dar uma ralada. Mas mais do que isso, cara, Deus nos chamou para que nós fôssemos um bom sacerdote das nossas vidas, né? Eu fico imaginando pessoas cheias de potencial, cheias de capacidade, que carregam a presença de Cristo sem saúde para levar o Evangelho onde precisa. Então assim, eu louvo a Deus por esse restart na mente do Lamartine, inclusive, né, desse ano. Ele fala aqui publicamente que ele luta muito contra essa questão do peso, mas se acontece alguma coisa com ele, por conta da sua saúde, quantas pessoas não deixariam de ser impactadas por conta da mensagem da cruz que ele carrega? Então nós temos um compromisso com o nosso corpo. Só que aí entra duas coisas, Lucas. Entra a questão da sua consciência, daquilo que os seus hormônios, quando você faz o exercício, a adrenalina, a dopamina e todas as inas aí que eu não sou especialista, endorfina que você libera, né? O quanto isso te faz bem, né? E eu, por exemplo, quando eu vou fazer o jiu-jitsu, então eu vou para academia, quando eu saio leve. Eu saio tranquilo, cara. Eu saio com a minha mente aberta. Por isso que eu gosto de ir de manhã, porque assim, meu dia rende, eu vou mais sossegado. Então assim, nós temos um compromisso de estarmos bem, na medida daquilo que a gente pode controlar, que é, cara, deixar de ser pessoas letárgicas e sedentárias, para nos colocar em movimento, para também cuidar daquilo que Deus nos deu. Se Deus me deu saúde, eu tenho que ser, cara, zeloso com a saúde que Ele me deu. Se Deus me deu uma capacidade de me movimentar, de estar com pessoas, me relacionar com pessoas, falar de Cristo, eu tenho que estar bem, com saúde, para que essas pessoas ouçam isso também. E eu vou falar para você, mais uma vez, eu não faço porque eu gosto.
eu faço porque existe uma necessidade. E com Cristo é a mesma coisa, né? A gente faz pela necessidade. É lógico que eu amo me relacionar com Deus, mas muitas vezes, vamos ser sinceros, que você fala, pô, hoje eu acho que dá para ler a Bíblia um pouco mais tarde. Acho que dá para eu postergar um pouquinho essa leitura. Acho que dá para eu fazer dessa outra forma aqui. Se nós não tivermos a mesma consciência do quanto que nós precisamos também nos alimentar espiritualmente, não vai adiantar você ter o melhor shape do mundo. É uma parada meio que anda junto, né? Você tem que entender que você precisa cuidar da sua saúde, não para estar no shape, para sair sem camiseta, andando no crossfit sem camiseta. Falar para você, é ridículo quem faz crossfit sem camiseta. Desculpa, é ridículo, cara. Não você faça. vai apanhar na internet. Não tem problema, eu não estou preocupado. Mas assim, cara, muito para mim é da exposição, de querer mostrar o físico, de querer mostrar o tanquinho, entendeu? E muitas pessoas que muitas vezes mostram isso, por dentro são pessoas vazias, são pessoas que não têm identidade, que as suas identidades foram roubadas, sim, a sua imagem de Cristo está deturpada e precisam realmente um restart na vida. Eu quis fazer esse apêndice nessa pergunta, que é um outro assunto também, mas porque às vezes fica um pouco abstrato, né? Como começar a liderar. E eu acho que o exercício físico, o acordar cedo, eu também pratico jiu-jitsu. Hoje, no meio da conferência, fui lá fazer meu treino também. É uma lição para o nosso corpo, que nós não somos escravos dele mesmo. A gente lidera o nosso corpo, nós lideramos os nossos impulsos. E então acho que é importante a gente começar pelo começo. Eu sempre falo para os jovens, não queira mudar o mundo, você não consegue mudar o status da sua cama, de desarrumada para arrumada, né? Então é um bom exercício prático. Agora, isso que vocês estão falando leva para uma outra pergunta. Até ontem a gente viu uma palavra muito, muito forte assim, do Paulo Mazzoni, sobre a necessidade da igreja não se permitir, sobre a necessidade da igreja se permitir indignar-se. Da igreja falar, eu vou me indignar, eu não vou ficar aqui passiva diante dos ataques do inimigo, das empreitadas do mundo. E isso leva uma reflexão. É errado um cristão não querer liderar? Bom, ter vontade não é pecado, né? Ter vontade ou não ter vontade. Mas nós temos que entender que grandes coisas e a vida cristã não se faz com vontade, não se faz com sentimento, mas se faz com decisões, se faz com compromisso. É muito isso que o pastor Ramon acabou de falar, né? Eu vou ter que fazer coisa que eu não gosto de fazer, né? Quem ama jejuar? Eu não amo jejuar, eu amo passar fome, eu odeio passar fome. Eu amo Jesus, quero me aproximar dele. Quando a minha esposa ficou grávida, aí o meu líder, né, sou um liderado também, ele falou, Marcos, toda vez que Leila estava grávida, e ele é pai de 4 filhos, um deles está aqui, ó, aqui à frente, olha o tamanho da criança, fica em pé aí por favor, Vitor, olha aí, o João Vitor está aqui, namorando com a Letícia, que está aqui também, e ele pai de 4 filhos, ele falou assim para mim, toda vez que a Leila acordava de madrugada por causa de um bebê, que ia ser amamentado por ela, ele falou, só ela podia amamentar, mas eu podia trocar a fralda, eu podia botar para rotar, eu podia trazer ele do berço para ela. Então assim, eu não amo acordar de madrugada para trocar a fralda de um bebê, eu odeio isso, mas eu amo meu filho, eu amo a minha esposa, e eu vou fazer aquilo. Se eu ficar no meu desejo de dormir, eu vou deixar o quê? O meu relacionamento se esfriar, eu vou deixar que outros tenham uma influência ruim sobre os meus filhos, que o mundo, trazendo isso para outro contexto, vá para um lugar pior. Eu me lembro assim, que como começou o meu ministério de juventude, o meu pai é pastor de jovens, meu pai foi pastor de adolescentes, e ele era pastor de igreja. Eu tinha desviado, eu sou o desviado que deu errado. Quem que é o desviado que deu errado? A mãe ora tanto que você tenta se perder e não consegue. Aí você vai lá para tentar fazer uma coisa errada, não dá certo, chega em casa 4 da manhã, sua mãe está orando, você fala, tá aí, é culpado, né? De eu não me perder. E aí então ela orou tanto que eu volto para Jesus, e 2 anos perdido eu quero remir esse tempo perdido e quero fazer a diferença. E eu fico indignado com a juventude da igreja que está indo para o mesmo caminho que eu estava. Eles tinham muitas programações, estavam ali no ambiente da igreja, mas pouco compromisso com Deus. E aí eu fiquei indignado com isso. E eu pergunto para o líder de jovens, cara, a gente tem que fazer alguma coisa.
que a gente pode fazer? Ele fala, eu trabalho todo dia, saio às 5 da manhã e volto às 10 da noite, eu tenho 2 filhos e eu consigo fazer o que a gente está fazendo. Ele estava então ali, era um culto de jovens apenas uma vez no último domingo do mês, que a igreja então deixava os jovens liderar o culto, e era, uau, os jovens, o que está acontecendo? E de vez em quando tinha um louvorzão, um acampamentão, e era isso. E ele falou assim, mas se você tiver disponibilidade para fazer outra coisa, eu te apoio. E então, aí vem a disponibilidade, depois de uma indignação. E assim, eu estava no meu último ano de faculdade, eu estava fazendo TCC, eu estava trabalhando numa empresa que era 13 quilômetros oposta à minha casa e a minha faculdade 13 quilômetros na outra direção. Eu estava fazendo cursos da igreja durante a semana à noite, mas eu tinha mais tempo que ele. Eu não sabia, eu não tinha curso de teologia, eu não tinha, nunca tinha feito um curso nem na Hotmart na época não tinha. Nem workshop, nem coisa, nunca tinha ido numa conferência de jovens. E eu falei, então vamos começar. Eu começo uma reunião de oração na sexta-feira à noite, para poder então a gente começar um movimento ali com a juventude. Desse movimento então nasce o Ministério de Jovens, nasce um culto todo sábado, nasce discipulado com a juventude, nasce ali o evangelismo. No ano seguinte eu me torno o líder da juventude, que nasceu de uma indignação. E aí vem a outra coisa, né? Às vezes a gente não tem propósito no nosso aprendizado, no nosso crescimento espiritual. A gente quer ter saúde, quer crescer na fé, quer aprender mais a Bíblia, mas isso é para quê? Aonde você vai contribuir, você vai entregar, e assim, não tem perfeição nesse processo, mas a sua entrega tem valor, o seu posicionamento tem valor. E aí então daquele ambiente nasceu um Ministério de Jovens que eu liderei por 2 anos, e Deus me usou para liderar depois um monte de líder de jovens que estava sem referência, que era a região das nossas igrejas. Eu me torno líder daqueles 9 líderes de jovens, e isso vai me conectar mais à frente com o meu pastor hoje, que é o pastor Carlito, para onde eu vou, para a igreja da cidade, para outros motivos, e me torno então ali líder de jovens novamente, me tornando disponível novamente. Então a gente não pode a gente não pode se conformar nem com a estagnação na nossa vida, nem com ver um ambiente à nossa volta se perdendo fora do propósito de Deus e sermos espectadores. A fé cristã não é um negócio de espectadores. A fé cristã não se vive nas arquibancadas. O mundo criou um negócio de espectadores. O final do campeonato de LOL enche estádios. Então assim, você vai ver, tem estádio cheio para assistir a transmissão de uma final de campeonato de videogame, que não é nem ao vivo, está acontecendo em outro país. A galera vai encher o Allianz Parque. A gente paga caro para ver o nosso time perder, sabe? Principalmente se você for um torcedor do Corinthians, né? E passa raiva. Então toda hora você passa raiva. Agora ficou bom esse painel aqui, volta, ó. Né? E, tal, e é um negócio bom, porque o time perde e continua vendendo ingresso, o estádio está lotado, vendendo camiseta, carteirinha, né, de sócio torcedor, né? O meu time passou 10 anos sem ganhar título, São Paulo, eu estava lá, não mudei de time por causa disso, entendeu? Ramon, quer trocar de lugar comigo? Fica Palmeiras nunca ganhou o Mundial e está aí, cheio de torcedor de Palmeiras. Então assim, é um negócio bom. Você vai lá e você critica, você dá a ideia que jogador que tem que comprar, que jogador que tem que tirar, que estratégia que tem que usar. Então aí tem gente que traz esse ambiente para a fé cristã. Só que a gente esquece que a fé cristã não é um negócio de espectadores. Se vive na prática. Deus nos deu um chamado, nós somos um corpo, cada um tem uma função, e é muito caro uma parte do corpo que não funciona, é muito caro. Gente que só frequenta para criticar, para consumir. Nós não podemos aceitar esse lugar de sermos consumidores espirituais. A gente fica indignado, a nossa indignação vira crítica, vira murmuração. É isso, será? Não faz sentido nenhum. Não faz nenhum sentido. Tem uma pesquisa sobre saúde física mesmo, que fala que quem tem uma parte do corpo que não tem nenhum movimento, uma parte do corpo que ele perde completamente o movimento, tem menos qualidade de vida do que uma pessoa que tem um membro amputado. Então nós não podemos ser um membro morto no corpo de Cristo. É muita energia que você gasta. Muita energia para arrastar essa gente que entrou no negócio de espectador. Nós somos o corpo de Cristo, e a fé cristã não se vive nas arquibancadas. Amém. Glória a Deus.
Não, Imagina é uma isso igreja. mesmo. Quando eu recentemente fiz uma cirurgia no braço, e eu lembro do médico falar assim, ó, nós vamos anestesiar, e você não vai você não vai sentir daqui para baixo, quando você acordar da cirurgia, mas fica tranquilo que o seu braço vai estar lá. E assim, ele me falou várias vezes essa frase, ó, não se desespera, vai estar lá, tá tudo certo. E eu falei para ele, um médico chato, né? Eu já entendi, eu não entendi, enfim. E eu fiz a cirurgia, a hora que eu voltei, eu acordei da cirurgia, eu comecei a chorar. E a Erika falou assim para mim, por que você está chorando? Eu falei, porque o meu braço não está aqui. E ela falava assim para mim, olha, o seu braço está aí. Eu falei, não está aqui. E é muito louco como o cérebro ele faz essa associação, como se não houvesse mais o meu braço. Como se o meu braço realmente tivesse sido amputado. Tanto que quando você conversa com pessoas que sofreram amputação, existem reflexos que eles, por exemplo, sentem a perna coçando e não tem mais a perna, né, durante um período de tempo. E tudo bem, depois passou essa minha questão, eu entendi que o meu braço estava lá, só que para eu movimentar eu tinha que fazer uma força. Para eu virar ao lado eu tinha que fazer uma força assim que, cara, eu não faço essa força com frequência, de você pegar um membro que literalmente está morto, arrastar e trazer para o lugar onde ele está. E eu acho que é isso, eu acho que essa indignação com as coisas do reino nós precisamos ter, né? Foi assim que muitos movimentos surgiram, foi assim que talvez movimentos de avivamento surgiram, pela indignação da postura do cristão. Como o cristão tem se portado, as pessoas vêm para consumir um culto, e se não gosta daquilo que o pastor falou, vai embora e vai consumir em outro lugar, porque aquele lugar é mais, a palavra é mais soft, aquele lugar é mais gostoso, não me confronta, está tranquilo. Nós precisamos parar de incentivar com que os membros do corpo de Cristo sejam mimimi, né? E essa é a verdade, né? O 18H ele nasceu por uma indignação também. O culto das 18 horas existia, mas estava aqui, de qualquer jeito. E quando nós nos reunimos, que o Lamartine colocou o 18H nas nossas mãos, nós falamos, cara, eu criticava o tempo inteiro. Eu falava, pô, o louvor não vai, as pessoas não vêm, e sempre terceirizando responsabilidade, sempre colocando a culpa nos outros. E Deus um dia falou para mim, tá, e o que você está fazendo de diferente? O que adianta você criticar? Você está fazendo alguma coisa diferente? Então, antes de criticar, levante do seu lugar e vá fazer alguma coisa, vai tentar mudar alguma coisa. E nós começamos ali, logicamente eu me arrependi, eu pedi perdão para Deus pela minha arrogância, né, de achar que eu sabia tudo aquilo que estava acontecendo. E nós começamos o 18H, o 18H tem dado grandes frutos, para a glória de Deus é isso, mas dentro da igreja é isso. Eu não gosto daquilo que o Kids faz. Você serve no Kids? Você já se propôs a servir em algum lugar? Não. Meu papel na igreja é vir aqui, dar o dízimo. Consultor, né? Vou vir aqui, vou dar o dízimo, vou contribuir com a minha parte, Deus abençoe, tchau. E consumir o serviço. Eu não gosto do louvor, então na hora do louvor eu sento. Eu não gosto do ministro que vai cantar hoje, então eu não louvo ao Senhor como se... Cara, deixa eu falar, você não precisa de um intermediário para buscar Deus. Você precisa ter um coração quebrantado para entender que você carece da graça de Deus. E se você veio para essa conferência pensando consumir algum preletor, você caiu do cavalo. Porque nós não queremos a glória humana, que o homem não nasceu para ser adorado. Jesus Cristo precisa ser adorado e precisa ser o centro da sua vida. E quando nós entendemos isso, essa indignação se torna natural. E você se posiciona como um líder que Deus te chamou para ser, amém? Cara, muito, muito bom, glória a Deus, cara. É lembrar que o véu foi rasgado e aí não tem mais só um sacerdote que vai lá e ministra ao Senhor, né? Se você não consegue liderar alguma coisa, saiba que você está liderando aí a adoração da sua própria vida, né, ao Senhor, a ministração ao Senhor. Muito bom. Eu acho que é importante a gente falar também sobre, às vezes, como na igreja principalmente, tá? Algumas pessoas pegam essa necessidade que o cristão tem de liderar, esse chamado do Senhor para nós de liderar, e usam isso para o seu próprio benefício. Então eu queria perguntar para vocês, em primeiro lugar, o que é o padrão de liderança de um cristão, e no segundo lugar depois, o que não é o padrão de liderança do cristão. Então quem quiser responder um e outro. Tá, eu acho que o segredo de tudo está no equilíbrio, né? Porque Deus nos deu forças e habilidades para
termos uma carreira que glorifique a Ele, para termos uma família e poder dar para essa família o melhor que nós podemos dar. E o problema é quando eu perco o foco, quando eu entendo que tudo que Deus deu está ao redor de mim mesmo. E o mundo não precisa de mais um líder centrado em si mesmo. O líder não precisa de mais um líder que busca apenas um retorno para si em tudo que faz. Nós temos hoje, eu estudo muito a nova geração, e a gente tem assim um ufanismo, uma alegria, na verdade, até, porque o evangelho cresceu no Brasil. Em 1872 era 97% de católicos e quase não aparecia protestantes evangélicos no Brasil. A partir da década de 90 a gente sobe, hoje não saiu o censo ainda de 2020, relacionado à religião. Saiu de 2010, que era 22%, mas já tem uma prévia que vai chegar a quase 39% em 2032. Que o Brasil vai ser um Brasil de maioria evangélica. Porém, nas grandes capitais brasileiras, as metrópoles, Rio e São Paulo, os jovens sem religião já têm maior número do que o número de católicos ou de evangélicos no Brasil. Então você tem uma galera que acredita em tudo, aquela galera que você olha no Instagram, né? 100% Jesus, signo de Capricórnio, torcedor do Palmeiras, e aí você tem uma situação ali de gente que acredita em tudo. Você vai ver assim, acredita em Jesus, em energia, em Umbanda, e aí Estais, né? Religião vai virando uma coisa cultural e etc. E assim, eles acreditam em tudo menos em igreja. Menos igreja. Tem uma geração que olha para a igreja e eles não querem ser parte de um lugar onde eles não são nada, onde eles não são parte de algo maior, ou que tiveram líderes centrados em si mesmos e provocou um desserviço para o evangelho. Então, com certeza, um líder que é um líder segundo o coração de Jesus, que é um líder que é manso e humilde, é um líder que serve. O que Jesus falou? O maior entre vocês é quem? Serve. Na escola de liderança de Jesus, quando eles chegaram e discutiram quem era o maior, havia o que? Uma ambição na nova geração, e Jesus não tira a ambição da nova geração. A ambição não é pecado, mas eles queriam para si mesmo. Eles queriam uma posição, uma influência, um projeto de poder. Era a referência dos líderes que eles tinham, os fariseus, os mestres da lei. Mas Jesus fala assim: agora eu estou liderando vocês, eu vou ensinar o que minha escola diz. E ele vai falar que o maior era aquele que serve. Então ele não tira a ambição dos discípulos, mas ele fala assim: eu vou dar uma aula sobre grandeza para vocês. Vou dar uma aula sobre aquilo que de fato vocês devem buscar. Então, o maior entre vocês deverá ser, então, servo de todos. Então, servir é liderar. Quem é o maior líder é aquele que mais serve. Quanto mais você cresce na liderança, significa que mais gente, liderar é influenciar pessoas, mais gente deve ser beneficiada pelo que você faz, e não usadas para que você tenha mais. E é isso que tem que ser trocado na mente de um líder. Não é ter mais privilégio, não é ter mais uma posição mais reconhecida, não é ter mais seguidores. Então os líderes de hoje vai ter que decidir se vai viver pelos seus seguidores ou você vai morrer por Jesus. Nós não podemos ter uma liderança para seguidores, para projeto de poder. Isso não é o modelo de liderança de Jesus. O modelo de Jesus é o da bacia e da toalha. E isso também não tem que encaixar, porque tem gente assim, se você cresce na liderança, se o que você está fazendo, na sua dedicação, no seu servir está dando certo, lógico que você vai crescer, vai ter influência. Isso não é pecado, mas o propósito não pode mudar. Você não pode mudar na questão de quem você é, na sua essência. Um servo de Deus, que está aqui para servir as pessoas. Mas sim, o seu momento de liderança pode mudar, sua função pode mudar, ok. E aí isso não pode ser mudar, e você tem que ter um equilíbrio naquilo que você está fazendo, e tudo que você faz, na verdade. Eu estava lembrando aqui do exemplo de quando a mãe de Tiago e João falar para Jesus, né, deixa meus filhos sentarem no lugar de honra, à direita e à esquerda do trono. E aí Jesus fala para eles assim: vocês não podem beber do cálice que eu vou beber,
E eles não consigo, porque eles acham que talvez aquele lugar de honra é um lugar de ser servido, de ser ali honrado pelos outros. Mas Jesus estava falando de um outro cálice, um cálice de pagar um preço de sacrifício, de ser martirizado. Lá na frente eles foram, mas às vezes as pessoas, até nos jovens mesmo, falam: não, eu quero um lugar de liderança, quero uma oportunidade, quero um microfone. Eu falo: cara, você não está entendendo o que você está pedindo. É o que você falou, às vezes sair 10 horas da noite. Quantas vezes vocês não tiveram que fazer ligação de madrugada para mediar, aconselhamento, deixaram de descansar? Quantos cafés da manhã eu não tomei com a minha esposa, está ali? Ela está assim, ó. Mas quantos cafés da manhã eu não tomei com ela para atender alguém? Então, assim, a liderança não é regalia, ela é serviço de fato. Mas eu queria também, Ramon, que você desse também bem rapidamente, assim, um overview do que não é ser líder. Né? Como a gente reconhecer um líder que não está seguindo os princípios bíblicos e eventualmente até sair debaixo daquela liderança. Cara, a gente podia discorrer aqui, o pastor Marcos podia dar uma aula sobre isso, né? Mas eu acho que qualquer um que tira Cristo do foco e volta o foco para si, isso não é exemplo de liderança. Né? Eu vejo tantas pessoas hoje deixando as igrejas sérias, né? Eu posso te garantir que existem muito mais igrejas sérias do que não sérias. Existem infinitamente mais pastores sérios e comprometidos no mundo do que charlatão e tudo mais. Mas infelizmente, por conta dessas pessoas más, muitas vezes mal intencionadas, né, existe um ciclo de cristãos machucados, pessoas machucadas que então criaram um certo tipo de aversão pela igreja, pelo pastoreio, pela liderança de homens e mulheres de Deus. Nós vemos aqueles que fazem do evangelho um comércio, não é o tipo de liderança que você deve seguir. Aqueles que colocam barreiras: olha só, se você me der isso, se você fizer dessa forma, Deus vai te abençoar. Não é o tipo de liderança que você deve buscar. Se alguém diz para você: venha no meu culto que eu vou orar e você vai ser curado, fuja dessa pessoa, porque em primeiro quem cura é Deus, e no momento que Deus quiser, obviamente, nós temos que impor as mãos sobre os enfermos. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que a oração do justo pode muito seus efeitos, mas eu canso de ver pessoas correndo atrás de profetas, para que o profeta traga uma revelação, e aí esse profeta, ele é alimentado, né, por esse desejo das pessoas de querer revelação, e aí você ouve todo tipo de profecia furada. Uma vez uma pessoa me perguntou: mas como eu sei se a profecia vai se cumprir? Eu falei: põe à prova. Como eu sei se um profeta, se aquilo que ele falou é de Deus ou não? Se Deus realizar é porque era de Deus, se Deus não realizar era porque não era de Deus, simples assim. Então, assim, pessoas que tiram Cristo do centro para colocar a si próprio, esse não é o tipo de liderança que você deve seguir. Pessoas que colocam condições, barreiras para você se conectar com Deus, não é o tipo de líder que você deve seguir. Procure líderes sérios, comprometidos e que tenham um exemplo de vida. Você consegue ver. Boa árvore produz um bom fruto. Se você quer saber se um líder ele realmente é bom e vai brilhar a luz de Cristo, olhe os frutos que ele deu ao longo da sua caminhada e ao longo da sua história. Eu gosto de pensar que tem dois tipos de líderes, né, na Bíblia, os maiores líderes. De um lado tem um que quis a ambição para si, a glória para si, e hoje ele tenta implantar em nós, né, esse bichinho da ambição, da vaidade. Mas do outro tem o que escolheu a liderança de lavar os pés dos discípulos, que decidiu descer do céu, morrer numa cruz por amor às nossas vidas. Acho que esse é o padrão de liderança para qualquer pessoa, né? É servir, é se renunciar. Eu queria pedir, em último lugar, para vocês darem também alguns conselhos práticos de liderança. Como eu posso então beleza, nós falamos que é importante não, é necessário um cristão liderar. Falamos sobre o que é liderar para um cristão, o que não é liderar para um cristão, mas como que eu começo então esse ato agora de liderar, de me posicionar, de step in nesse lugar de influência? De maneira prática mesmo, vocês têm experiência do Eleve, eu sei que tem, o Ramon foi o primeiro pastor de jovens aqui do Chuai, na época era IA, então queria que vocês compartilhassem um pouco como foi para vocês e dicas práticas para quem está ouvindo a gente, de como começar a liderar. Muito bom. Estava pensando aqui na nossa conversa, estou aprendendo muito aqui com o Ramon, com o Lindolfo, e gente, primeira coisa, a gente precisa
ouvir a Deus, tá? Ouça a Deus. Você tem acesso, Deus tem uma palavra para você, Deus tem resposta para tudo que você precisa. Nesse ambiente, né, que Ramon colocou muito bem, pessoas que estão seguindo mestres para si mesmos, falsos profetas, por quê? Porque a ambição delas está levando elas para aquele lugar. Elas não querem Jesus, elas só querem algo para o seu ego, ou algo para uma satisfação pessoal imediata. Então, se você buscar a Deus, você não vai ser vítima de um líder centrado em você mesmo, e você também vai se tornar um líder onde você está. E hoje, assim, o mundo, ele é um mundo que idolatra sucesso e perfeição. Então as pessoas estão idolatrando performance, e estão buscando apenas esses resultados imediatos. E quando você vai até Jesus, você vai até se livrar de pagar caro pelo aquilo que a Bíblia dá de graça. Tem gente que não está ouvindo a Deus, não tem relacionamento com Deus, não está estudando a Bíblia, e quer o sucesso rápido, imediato, e algo só para si mesmo. Então vai pagar para se aproximar de gente que tem essa linha de conduta, que é uma liderança que usa as pessoas, não é uma liderança que serve as pessoas. Então ouça a Deus. Segundo, esteja disponível, tá? Então mas eu tenho um chamado, eu sou profeta, eu tenho o dom de profeta, existe o dom de profeta mesmo, talvez você tenha mesmo. Não, meu dom é apostólico, eu sou inovador, eu nasci para fazer coisas grandes, quero servir para fazer os maiores eventos aí dessa igreja e tal. E não, ok, você tem um chamado, mas você vai descobrir mesmo. Todos nós somos chamados para liderar, mas todo mundo tem um chamado específico. E você vai descobrir aonde? Servindo, estando disponível, andando com as pessoas. Dentro desse contexto de saúde, que a gente falou um pouquinho, saúde emocional, saúde física, existe a saúde social. E isolamento nunca é uma coisa boa. A pessoa que só anda falando também, só Deus me falou, e só faz o que gosta, isso tem um problema aí, porque você não está sendo aperfeiçoado e enraizado na comunidade, quer estar disponível para fazer o que precisa, quer estar onde está realmente precisando de algo. Então é ali que vai começar a sua jornada. Foi aí que nasceu o meu ministério com jovens. E aí, assim, hoje é mais legal servir no ministério com jovens, fazer um ambiente mais, assim, diferenciado, né? Você tem essa luz que muda de cor. Na minha época você tinha que lá ficar trocando na frente do Par 64, você lembra disso? Que o negócio explodia, é proibido quente. Hoje, sabia disso? Aquela lâmpada explode, quente pra caramba, e você tinha que trocar a gelatina da frente. Hoje vai ficar tudo vermelho. Aí você ficava lá montando o auditório, para a galera chegar você já estava suado, ficava desmontando na hora de ir embora para ficar tudo pronto no domingo, e o seu pastor ia te dar um toco se você não estivesse lá no domingo de manhã. Então hoje é mais... Meu pastor aqui, ó, que dava o toco. Então mas eu estava lá para servir. Eu comecei na igreja da cidade servindo, me disponibilizando para fazer os slides do meu pastor de jovens, que tinha sempre umas ideias de madrugada. E aí ele me mandava para fazer, para estar pronto de manhã, e eu pode mandar que eu faço. E assim eu me aproximei dele, eu servi por muito tempo, ele foi meu mentor, que transicionou o ministério de jovens da igreja da cidade para mim, que hoje eu faço 18 anos liderando, já tirei habilitação no ministério de juventude da igreja da cidade. Então esteja disponível, porque a sua jornada vai acontecer ali. Terceiro, uma coisa muito importante, observe o que Deus fez na sua história, tá? Nós somos cartas vivas. Deus escreve algo na sua vida para que por meio disso Ele escreva essa história na vida de outras pessoas. Do que Deus te curou? Você sofria de depressão, você infelizmente passou por um divórcio, você veio de um lar desestruturado, o que aconteceu com você? Talvez você teve tudo, mas andava vazio e enfrentou um tempo difícil, encontrou a resposta em Jesus. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Isso vai mostrar o lugar que Deus te chamou para fazer a diferença, as pessoas que Deus te chamou para fazer a diferença. Eu fui um filho de pastor desviado, então toda vez que eu saía para evangelizar, depois que eu voltei para Jesus, eu encontrava um filho de pastor. Já descobria quando eu perguntava o nome do cara, o cara chamava Zaqueu. É lógico que é filho de crente, entendeu? O cara chamava Abacuque, Lindolfo, entendeu? Então assim, isso mostra, aí eu já via por que Deus me conectou com aquela pessoa. Então continua aí, então, olha a sua história, o que Deus fez, os dons que Ele te deu.
E eu senti te falar uma última coisa aqui, quase um esbocinho, né? Mas enquanto a gente estava conversando, eu pensei, eu tenho que falar disso. A questão da comparação, gente. A comparação é um problema seríssimo. A gente tem redes sociais para se comparar, para olhar para a nossa vida. Aí você olha para o feed dos outros, eles comem em lugares legais, eles usam roupas legais, eles visitam lugares legais, eles estão com pessoas que você gostaria de estar, mas sua vida é chata. Só porque você não está com aquela pessoa, no Instagram dele não mostra os remédios que ele toma, entendeu? A fatura do cartão de crédito que ele parcelou mais uma vez, e você está lá fascinado e se comparando. Deus não te chamou para ser melhor do que outra pessoa, Deus te chamou para ser expressão dele aonde você está, sabe? Descubra o que Deus colocou na sua vida, e não deixe esse negócio de se comparar entrar na sua vida. O exemplo que o Lindolfo deu, que é muito bom. Quem vai sentar a mãe do Tiago e João? Quem pode sentar à direita e à esquerda? Olha para você ver, Jesus já tinha falado, vocês vão assentar em 12 tronos, vocês vão se assentar nos tronos e vão reinar, vão julgar as nações. Já estava garantido que eles iam ter um trono, mas eles queriam um trono ao lado. Quando Jesus fala para Pedro, você vai ter uma morte difícil, Pedro olha e fala, e João? Ele também? Garanto que ele vai ter uma pior do que a minha e está tudo bem. A comparação é um câncer, gente. Destrói chamado, faz a gente achar que não está chegando em lugar nenhum. Então, isso tem matado líderes, tem matado inovadores, tem colocado pessoas para fazer mais do mesmo em tudo que é lugar. Então, vê o que Deus está fazendo na sua história, esteja disponível, cresça no seu chamado e creia que você vai ser uma expressão linda, incrível de Deus aonde você está. O extraordinário te aguarda em Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, não sobrou nada, né? Não sobrou nada para mim. Vamos orar. Quem quer, fecha os olhos, quem quer aceitar Jesus. A última coisa que eu queria falar, só para completar, eu acho que caberia o quinto, né? Você deu 4 ali, eu ponho o quinto aqui. Busque a unção antes da posição. Porque está cheio de gente correndo atrás de uma posição sem ter unção. Davi primeiro foi ungido, para depois assumir o reinado. Quando ele entra, mesmo após ter derrotado Golias, quando ele entra pela primeira vez no palácio, ele entra como servo, para tocar a harpa. Hoje talvez seria uma guitarra, uma sanfona, dependendo do estado, para tocar, para acalmar Saul. Então nós precisamos buscar mais a unção. E unção você busca como? Relacionamento com Deus. Vida de oração, vida de adoração, joelho no chão, quebrantamento, abnegação dos seus pecados, renegação da sua própria vida. Quando você estiver preparado, Deus vai te levantar. A posição vem quando Ele determinar. Glória a Deus, mano. Amém, amém. Uma só de palmas, né, gente? Pelo amor de Deus. Se tivesse com um pad aqui, a gente puxava um apelo. Dava pra gente aqui. Mas, cara, muito inspirador ouvir isso tudo de vocês. Homens que construíram, de fato, uma liderança que é modelo. Assim, não porque vocês são os caras, por mais que sejam, mas porque entenderam que o chamado do líder é para servir. E eu quero deixar um texto que estava na minha cabeça aqui quando a gente estava falando, que é Filipenses 2, eu não lembro o versículo, mas que Paulo fala: tem em vocês o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, que mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes Ele se assumiu a semelhança de um homem e decidiu morrer a morte de cruz. E Ele conclui falando o seguinte: por isso, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. O cargo de maior influência, o maior líder, o lugar de maior liderança do mundo foi conquistado não através de lobby, não através de cobrar favores, mas através do maior sacrifício, do maior ato de serviço, que foi o ato de Jesus naquela cruz por mim e por você. Então, se você quer liderar, que é o chamado de Deus para nós, como ouvimos aqui, comece aonde você está ouvindo a voz de Deus e servindo a ela, e através desse serviço também servindo os seus irmãos, a sua família, o seu chefe, o seu pastor. Mas não seja só uma pessoa que consome, né, e fica aqui pondo o dedo na cara de tem que ser assim. Só o consultor, o sommelier de culto que eu falo. Seja um líder que realmente estabelece o reino onde você vai. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Marcos. Obrigado, Ramon. Uma salva de palmas.